Tramontes, parece que o Tramontina encurralou o nosso Paulo Cruz e eu finalmente vou responder isso, né? Vamos ver o que é. Ô Paulo, eu quero te perguntar uma coisa. Você não era do MBL? Eu não. Quando que você entrou no MBL? Quando você manifestou aí a sua... Não, eu os conheço desde quando surgiu. Aliás, desde antes de surgir o MBL enquanto instituição, eu já os conheci. Então, eu sempre tive amizade com eles, sempre participei de eventos que eles fizeram. Eles fazem lá congressos todo ano, então palestrei em muitos congressos dele, mas eu sempre tive uma questão de independência muito grande. Então eu nunca quis me ligar a partido, não sei o quê. Fui assediado muitas vezes para entrar em partido, para me candidatar. Eu nunca quis, porque eu não tenho nenhum jeito para isso, acho. Então eu sempre me mantive à distância de ter que me ligar a alguém, a algum grupo e tal. E tava tudo bem, né? E eu fui me unir a eles por quê? Porque, claro, eu comecei a conversar com eles mais vezes. Inclusive, quando eu ia fazer o News lá, né, que era lá no mesmo conjunto onde o MBL é. Então, de vez em quando eu saía do News e passava lá. E ficava lá conversando com eles. E ali a gente começou a falar sobre isso. Aí, pô, vem pra cá, tem um monte de coisa que a gente tá fazendo aqui e tal, não sei o quê. Pausa então, aqui. Fora Quando a ele tá questão falando do News, ele tá falando do Flow News. O Flow News era aqui nesse prédio, tá? Vai lá. partido, o MBL tem uma plataforma de conhecimento, de cultura e não sei o quê, que eles queriam desenvolver aquilo melhor. Então a conversa começou assim: não, vem pra cá. Eu já escrevia na revista, que a revista é uma dessas iniciativas culturais, que é a Valete, uma revista física, né? E eles queriam que eu, além de escrever na Valete, que eu produzisse conteúdo para essa plataforma, que na época era uma plataforma que era o Clube MBL. Então, não, a gente tem lá um monte de coisa que a gente produz dentro dessa plataforma. Hoje é um aplicativo, o Valete Plus, Valete Mais, tem lá, você pode baixar. Tem um monte de conteúdo gratuito, também tem conteúdo pago, podcasts, relatórios, entrevistas e um monte de coisa. Eu tenho um podcast meu lá, inclusive, de áudio. Então, eu fui pra lá, quando a gente fechou lá um acordo e tudo, pra trabalhar, pra ajudar na construção do partido, né, do ponto de vista do background, assim, né, e ajudando a escrever o livro de propostas do partido, que é o Livro Amarelo. Então tem um livro de propostas, está sendo produzido em fascículos, e a gente está publicando isso em fascículos, escrevendo e pesquisando. Tem um grupo de quase 100 pesquisadores fazendo pesquisa, passando os dados para a gente escrever. E aí depois vai ser produzido o Livro Amarelo em si, que vai ser um volume só, em que vai ter lá toda a proposta do partido. Tá? Então eu fui para lá para ajudar nisso, na questão intelectual do partido, e também para produzir conteúdo para o Valete Plus. Foi no fevereiro do ano passado. Eu queria saber de você o seguinte: o MBL deixou de lado abandonou alguns comportamentos que há alguns anos teve, e eu acho que qualquer pessoa de bom senso repudiaria. O MBL tinha, por meio de alguns dos seus representantes, muitas atitudes de confronto. O MBL ia para o pau, ia para a provocação para conseguir determinado resultado e com isso alavancar sua imagem. Sim. E eu acompanhei muito de perto uma sacanagem, uma canalice que o MBL fez contra o jornalista José Roberto Bonnier, porque ele publicou uma foto do que seria uma prostituta com os braços num carro, o que seria negociando um programa, e botou a cara do Bonnier. O Bonnier processou o MBL e ganhou. Não ganhou. O MBL foi condenado a pagar uma indenização de 20 mil reais. E na época houve também reportagens mostrando que as muitas condenações que eram dadas ao MBL não eram pagas, porque o presidente do MBL tinha R$0 na conta. Pausa aqui. Então aquilo... Pausa aqui. Primeiro, porque assim, o Tramontina falar uma merda dessa... O Tramontina é assim, é inacreditável. Você não entender que o MBL é uma coisa e o presidente do MBL é outra. Você assim, você é jornalista, Tramontina. Você é jornalista, meu irmão. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro que o Bonnier, ele foi um pau no cu, inclusive com você. Tá? Tem um monte de vezes em que o Bonnier foi pau no cu com você. E é o seguinte, meu irmão. Jornalista que é vendido, a gente faz meme sim. Falou? É isso aí. Agora o lance é o seguinte. Se você processa uma instituição, não tem nada a ver a quantidade de dinheiro que tem o presidente dessa instituição. Mesmo porque o Renan nem era presidente do MBL na época. Né? Acho que ele nem é até hoje. Acho que o Renan já foi presidente do MBL alguma vez? Eu nem sei se ele é. Eu nem sei. Né? Não é isso que tem a ver. Quando você processa uma instituição, não é que o CPF do presidente naquela ocasião vai responder com os bens próprios. Isso não faz o menor sentido, Tramontina. Isso não faz o menor sentido. Né? O que você está falando só não faz sentido. Né? E você é jornalista, cara. Você deveria saber o que você está falando. Né? Mas vai lá, vamos ver onde vai chegar isso aí. Aparentemente, era o método. Nós estamos falando de método há vários anos. Qual é o meu método? Nós vamos para o pau, a gente enfrenta, a gente cria situações constrangedoras ou agressivas, muitas vezes, para obter determinado resultado. Pausa aqui. Sim, sabe por quê, Tramontina? Porque parte da imprensa, uma parte gigantesca da imprensa, é uma imprensa vendida.
Tá? O que é agressivo, Tramontina? Fala pra mim. Você fazer uma manifestação pedindo liberdade de imprensa e a Folha dizer que a sua manifestação é 5 vezes menor pedindo intervenção militar, ou você fazer um meme falando que determinado jornalista está tendo uma opinião comprada? Hã? O que é mais agressivo? Você pegar um veículo de imprensa gigantesco e ridicularizar e mentir sobre um grupo que está surgindo contra o impeachment da Dilma, ou você pegar e falar o seguinte, não, meu irmão, já que vocês vão tratar a gente assim, a gente vai expor ao ridículo, a gente vai por confronto de ideias, vão para debate, vão para... E é isso aí mesmo. Fala pra mim. Entra, Montina. Porque você, com o teu jornalismo tradicional, né, de terno e gravata, né, óculos, tal, muito bonitinho, você fez parte de um mainstream que foi muito tóxico pro Brasil. O que é agressivo, Tramontina? A emissora que você trabalhou destruir a escola base, lembra da escola base? Por meio de uma fake news, isso não é agressivo? Hoje tem a internet pro cara responder. E na época? Aí hoje, 20 anos depois, vocês fazem meia culpa. A gente errou ali, hein? Vocês erraram pra cacete, erraram com a gente também. Falou? Vai lá. Daquilo que eu acompanhei, que tinha coisa que era canalice, né? Pausa aqui. Injúria, Só uma coisa, calúnia Henrique, e assim, o Arthur, o processo do Renan foi na pessoa física, ele já pagou o processo, tá quitado. Isso é outra coisa, cara. Isso é outra coisa. O Burnier pegou uma declaração do Renan, é outra coisa. Você processar a instituição é uma coisa, você processar uma pessoa é outra. Entendeu? São coisas completamente diferentes. A única coisa que tem aqui no Brasil é quando é processo trabalhista, você quebra a personalidade jurídica e vai para o CPF, que é uma exceção de exceção no ordenamento jurídico. Tá? Isso é outra coisa. Mas vai lá. Que é um absurdo também, mas vai lá. Uma ação que depois se transformava em processos e aí não tinha como cobrar porque as pessoas, dentro do método, também não tinha dinheiro na conta. Né? Então agora, queria perguntar, agora que você está no movimento, esses métodos não existem mais? Assim, o MBL amadureceu muito, assim, do que eu conheci pra agora. Amadureceu muito, eles amadureceram bastante. Tanto é que, sim, começaram, eram todos, sei lá, tinham 20 e poucos anos, todos eles. Eu sou o mais velho hoje ali dentro daquele ambiente. É mais velho hoje? Você é o tiozão. Eu sou o tiozão, Então, assim, eles amadureceram bastante. Assim, que resposta merda do Paulo Cruz, né? Eles amadureceram por... O professor está falando que a gente amadureceu. Não, Paulo Cruz tudo bem, eu entendo, ele não é do confronto. Tramontina meteu ele numa saia justa ali sem perceber, ele deu uma resposta merda, né? Não, a gente era imaturo, a gente amadureceu. Não, eu mantenho tudo que eu faço. Né? Eu tenho 39 anos, tá? Vou fazer 40, não sou mais nenhum garoto, o Renan tem 41, tá? Quando eu conheci o Kim, eu tinha 30, não era mais nenhum moleque, o Renan tinha 32, o Kim era um moleque jovem, ele tinha acho que 19 anos, tá? Mas o Pedro tinha 33, se não me engano, né? Então isso aqui não é um grupo de moleque maturo. A gente fez o que precisava ser feito para chamar atenção. E não, em nenhum momento houve erro de intenção aqui. Né? Então não é que houve um amadurecimento nesse sentido de um amadurecimento moral. Não é isso. Houve um amadurecimento estratégico. Agora, um amadurecimento moral, não, cara. Ninguém aqui era imoral, se tornou moral. Isso não existiu, tá? Mas vai lá. Não dá pra dizer que, assim, o método de chamar atenção é um método que, se você não chamar atenção, você não é visto. Hoje, rede social funciona assim, infelizmente. É verdade, eu, por exemplo, sou um cara, eu tenho lá o meu canal no YouTube. E a gente sabe, se eu não fizer uma thumbnail que tem lá um clickbait qualquer, se eu não fizer um videozinho, se eu ficar lá tentando ensinar filosofia no meu canal, eu não vai dar nada naquilo ali. Então, você tem que ficar ali, né, tentando encontrar um meio termo entre você não fazer a canalice, né, e você também não se tornar uma pessoa irrelevante que ninguém quer ouvir. Porque, infelizmente, a internet, ela funciona no hate. Ela funciona na confusão. Ela não funciona no método normal de você trabalhar. Então, também o MBL aprendeu isso muito cedo. Não, é provocando, é não sei o que, tal. Então, esse método de provocação do grupo foi o que alavancou o grupo. Então, isso a gente não pode negar. Não é verdade. Hoje em dia também, a coisa tá muito mais pé no chão. Viajou. Mas é óbvio que, vez por outra, você cria lá uma ideia e uma coisa que pode chamar lei anti-Oruan. Então, assim, eles pautaram o debate público de segurança pública. O MBL pautou esse debate com essa lei, com esse apelido, né, muito ligado a um artista muito famoso e tal. E não sei Aliás, notado no meu caderninho. Oruan, hoje, tá preso desde o dia 22 de julho. 22 de julho, faz a conta. Julho, agosto, setembro, 2 meses e pouco, né? A família tenta tirá-lo da cana e não consegue. Desculpa, eu te interrompi só mas falando imagina, do Oruan. E foi uma coisa que foi pautada, né, pela Amanda Vettorazzo, que é a vereadora do MBL aqui em São Paulo. Então, quer dizer, virou um statement importante para o grupo e que alavancou mais uma vez o grupo. Então, você criar situações em que seu nome surja e vá para as redes sociais e todo mundo fique falando por dias de você, é uma tática que qualquer um que quer ser visto na internet vai adotar.
Né? Se você não fizer isso, você não será visto. Né? Mas eu acho que amadureceu. Hoje tem muito mais cuidado com certas coisas, no que vai falar, no que vai fazer, mesmo porque com o partido saindo, então óbvio que você ganha um peso institucional muito maior. Porque o MBL, enquanto grupo político, vai continuar existindo. Mas vai ser difícil você dissociar o partido do grupo. Né? Então o grupo ele vai precisar se adequar a uma lógica de não prejudicar o partido, por exemplo. Então é óbvio que isso tudo tem que ser pensado. Então, né, tem que mudar a dinâmica do grupo. Bem, o que eu acho que já vem acontecendo. Nós tivemos, inclusive, problemas. Porque o nosso estúdio era no mesmo prédio que tinha sede no escritório da MBL. Você usou aquele estúdio, também trabalhou lá. Sim, né? sim. E hoje você continua como integrante do MBL, você continua visitando o mesmo lugar. Mas eles começaram a fazer guerrilha contra os convidados que iam para o nosso estúdio. Para de ser mentiroso, seu merda. Vai tomar no seu cu, Tramontina. Cara, assim, uma coisa é o cara ter uma opinião, beleza. Outro cara é mentir descaradamente. Vai se fuder, Tramontina, vai se fuder. Eu já te encontrei milhões de vezes aqui, você foi gentil comigo, fui gentil com você. Pra você falar essa merda agora. Ai, eles começaram a fazer guerrilha com os... Vai tomar no seu cu, Tramontina. Vai tomar no seu cu, mentiroso de merda. Tá? Mentiroso de merda. O que ele tá falando foi uma vez que o Boulos, fora daqui inclusive, né, que desafiou a gente, bateu, o segurança do Boulos bateu no menino de 16 anos, que era o Pedrinho, e aí cruzaram com o Boulos aqui, entrando no prédio, e fizeram uma mamãe falei com ele, levíssimo. Eu já vi o padre Júlio Lancelotti passar na porta do MBL, sabe que eu fiz? Nada, tá? Eu já cumprimentei o Humberto Matos aqui, ó, na recepção do prédio. Saí pra almoçar. Humberto, e aí, cara, beleza? Como é que tá? Tudo bom? E aí, beleza? Ele também foi super legal comigo. Pra você vir falar uma merda dessa, você acha que o MBL é um grupo de moleque que fica fazendo guerrilha no prédio? Vai tomar no seu cu, Tramontina, entendeu? Eu vou falar uma coisa, tá? Já que caímos nisso aqui. Não é à toa que o Flow News é tão ruim. Eu gosto do Igor, gosto muito do Igor. Só que assim, o Flow News é um erro do Igor, porque ele quis fazer uma coisa de linguagem nova, contratando um ancião da televisão para fazer um programa que não tem... Por isso vocês não vão para frente. Por isso vocês estão quase falindo. Porque a sua performance, Tramontina, ela está desatualizada em todos os sentidos. Não só em termos de estética, mas em termos de convicção. A sua convicção é a convicção de um tiozão que não entende nada do que está acontecendo. Ah, MBL, esses meninos imaturos aí que fazem guerrilha dentro do prédio. Não, você tá falando merda. Você tá falando merda. Me chama e me entrevista. Numa boa, sem lacrada, sem xingamento. Me chama e me entrevista no argumento. Tá? Eu não vou fazer com você o que eu fiz com o Álvaro, porque você não é tão cuzão quanto ele. Você tá sendo agora, talvez por um desavisado, por estar, né, sem conhecimento prévio. Com certeza esse corte vai chegar até você, tá? E você mereceu que eu te mandei tomar naquele lugar, e não retiro minhas palavras, mas se você me chamar aí, que vai ser uma atitude de homem, eu troco uma ideia com você numa boa sobre isso, sobre qualquer coisa. Quer falar sobre economia, quer falar sobre Lei Tchoruan, quer falar sobre a história do MBL, quer falar sobre nossos métodos. Vamos fazer uma entrevista bacana, sem lacração, sem mitada, na educação. Quem sabe você não aprenda muita coisa, né? Inclusive com este jornalista aqui, né? Porque eu também sou jornalista, sabe? Então assim, sabe, você confundir CPF com CNPJ, cara, pelo amor de Deus, Tramontina, pelo amor de Deus, vai lá, vamos lá. Na hora que o convidado saía, as pessoas do MBL cercavam em 2 ou 3 pessoas, 2, 3, 4, para fazer vídeo, para fazer provocação, para ter reação de alguém, o que é uma então, assim, sacanagem sem tamanho. Porque não é debate, é provocação. Né? E não é uma provocação. Nós podemos aqui fazer uma provocação um ao outro. Vai discutindo. Então me chama, Tramontina. Mas na hora faz que você uma provocação. parte para um outro tipo de coisa, aí fica difícil. Você imagina o seguinte, Tramontina, eu não gosto dessas coisas. Assim, eu sou uma pessoa que eu não sou muito... eu não gosto muito desse tipo de confronto, dessas coisas. Então eu nunca teria jeito de sair fazendo essas coisas de ficar perguntando às pessoas na rua e tal. Eu não tenho jeito para isso. Então eu nem gosto dessa coisa muito espalhafatosa. No entanto, a última ação dessa pública que o MBL fez, criou lá um grupo chamado Inimigos Públicos, falou, vocês vão para as universidades questionar lá os locais, né? Como é que é o nome dos lugares lá? DCE. Aqueles lugares onde os alunos ficam lá. Dos DCE. DCE, né? Vamos lá e criticar o DCE. Eles fizeram essa ação. Foi uma ação, claro, pensada para alavancar determinadas figuras. E essas figuras que foram alavancadas, algumas delas foram eleitas. Então, assim, é uma dinâmica perversa do ponto de vista, assim, da estratégia para você poder alavancar uma pessoa em redes sociais? Mas é assim que funciona o negócio.
Eu lembro de alguém falando isso, acho que foi o Janones, logo na última eleição que ele foi eleito, e perguntaram pra ele assim, e agora você vai parar com essa coisa de rede social, de ficar toda hora lá? Ele falou assim, não, eu não posso parar. Eu vou ter que trabalhar e vou ter que fazer isso. Porque se eu parar de fazer isso, eu morro aqui dentro. Eu morro. Porque o político hoje, Meu Deus, ele cara, é uma o Paulo personalidade de mandou internet. muito mal na resposta, assim. Eu vou passar um pano pra ele, porque o Paulo não é disso, né? De confronto, de debate. Mas assim, o que você tá falando, Paulo? Você tá comprando gente com o Janones, cara. Não, o Janones também... Não, o Janones é um sensacionalista mentiroso. Ele é uma prostituta do governo, né? O que a gente faz primeiro surgiu como sobrevivência. Você não conseguiria surgir na internet fazendo... Eu não seria convidado pelo Tramontina em 2016 para mostrar como o impeachment da Dilma não era golpe. Entendeu? Eu não seria convidado por qualquer emissora para falar que a PEC do teto era uma coisa necessária e que a invasão em escolas era um ato absurdo. Eu tive que pegar minha câmera, ir lá e tomar soco na cara e ser acusado de estupro falsamente, né, para mostrar um outro lado que depois vingou, inclusive. Né? Então, sim, cara, o nosso método ele é muito mais do que uma coisa de chamar atenção. Ele é um método de convicção do que você está fazendo. Eu sou tão convicto do que eu estou fazendo que eu vou sozinho numa manifestação do PT, num canal desconhecido que é o meu, mostrar o que eu acredito. E deu certo. E deu certo, mais do que o Flow News, mais do que a história linda, maravilhosa Tramontina que desagou nisso. Né? Vai lá. É muito ruim que seja assim. O problema é que isso não tem fim, né? Eu acho que isso não tem fim. Eu acho que assim, Não tem mesmo. precisaria mudar muita coisa pra isso se assentar, eu acho. Agora essas, eu vou botar entre aspas, invasões de universidade continuam existindo por alguns grupos. Que né? já não são mais Aí eles invasões. entram- Deixa eu falar por uma exemplo, coisa, na meu FAO. querido Tramontina. Primeiro que é o seguinte, como é que você invade um espaço público? Né? Então, se eu entrei num espaço público para filmar e mostrar que, olha, aquilo tá errado, e pintar uma parede, que é um ato voluntário, inclusive, de reconstituição de um ambiente, isso não é uma invasão como a do MTST, por exemplo. Tá? Agora, não me compare também com bolsonarista, tá? Não acho que eu sou igual o Vitor Ruiz ou igual o Pavanato, que vai com segurança armado na faculdade pagar de bravo. Né? Não me confunda com esses caras, tá? Vai lá. Tem um monte de cartazes lá defendendo tal posição. Eles chegam lá e arrancam os cartazes. Né? Aí não. Aí fica complicado, né? Porque aí isso é guerrilha física. Mas aí não é mais não são ligados ao MBL e tal, então... Aí é guerrilha física. São grupos de direita que, para provocar, e aí vários gravando exatamente é o mesmo método. Né? Infelizmente, assim, é um método que funciona, né? Então, se ele funciona, ele vai ser... Ele tende a se perpetuar enquanto a dinâmica das redes não mudar. Enquanto o algoritmo estiver entregando treta é que as pessoas vão buscar para aparecer na internet. E se for regulado, e aí? E aí não pode mais. Não, regulado eu acho que não tem nada a ver, condições. não tem nada a Tem que ver. regular nada. As pessoas têm que regular as coisas. O problema é o seguinte, o algoritmo é perverso nesse sentido. Então, assim, a questão não é regular. A questão é você entender por que o algoritmo funciona desse jeito e não de outro. Porque, assim, eu sou contra. Tramontina, eu sou um homem negro e que tem sobre minhas costas o peso de quase 350 anos de silenciamento de uma população. Então eu sou, assim como era Luiz Gama, assim como era André Rebouças, assim como era José do Patrocínio, assim como era Teodoro Sampaio, eu sou a favor da liberdade. Eu não posso... Eu que vou passar muito pano pra ele. Vai lá. Posso de maneira alguma pensar que alguém deve ser silenciado porque tá falando isso ou aquilo. Porque toda vez que me fala de silenciar alguém, eu lembro daquela gravura da escrava Anastácia. Com a máscara de Flanders pausa na boca, aqui. né? Inclusive, assim, minha tia tinha esse quadro no quarto dela quando eu era criança, né? Eu morria de medo desse quadro, porque era uma coisa assustadora, assim. Eu discordo do Paulo nesse ponto. Eu acho que certas pessoas devem ser silenciadas, sim, tá? Se você pega o MC Pose do Rodo, a gente acabou de ver o MC Pose do Rodo, eu acho que ele tem que ser silenciado, tá? Se você pega, por exemplo, posso dizer mais? Posso chegar mais um pouco a fundo? Esse pastor que acabou de ser preso aí, arrancando dinheiro através de compra de oração. Acho que tem que ser silenciado, sim. Discordo bastante do Paulo nesse ponto, mas vai lá. Não, mas isso aí não era pra não comer. Eu não sei o que é pior. Né? Não era porque ela não falava, era pra não comer. Mas assim, aquilo é um símbolo de silenciamento. Então eu não posso ser a favor de silenciamento qualquer, mesmo porque eu sou um fã de hip hop. E não tem grupo mais marginalizado no Brasil, do ponto de vista artístico, do que os artistas de periferia, do que o hip hop, do que o próprio funk, né? Em muitos sentidos. Discordo então, assim, totalmente também. todo tipo de censura pra mim é perverso.
As pessoas têm que ter liberdade pra dizer as besteiras que elas querem dizer. E a sociedade tem que aprender Pausa. a reagir. O O problema é que Flow, a ó, sociedade o Igor, essa não hora, sabe já deve ter reagir. tremido. Ai, que lembrança daquele dia. O Monark começou justamente aí, velho. O Flow, o Igor nessa hora já... Ai, meu Deus! Vai lá. Nós somos uma sociedade de pessoas que são pouco educadas, no ponto de vista formal, né? Educação do ponto de vista formal mesmo, assim. Eu acabei de abandonar o meu concurso de professor do ensino básico. Abandonei, eu entreguei meu cargo. Não quero mais isso aqui porque eu vou ficar louco aqui dentro. Isso é verdade. Porque a isso educação é verdade, pública tá? morreu. Então, quer dizer, Paulo como é que a gente... baita professor, E aí- gosta de dar aula, e saiu fora porque ele falou, não dá mais, eu preciso militar, preciso fazer outra coisa pra mudar isso aqui. Vai lá. proíbe. Porque as pessoas não têm discernimento, é melhor proibir? Não, não é melhor proibir. Você tem que ensinar as pessoas a ter discernimento. É o melhor caminho pra mim, né? Então, Tu acha que existe algum caminho de regular a rede sem que haja risco a... já não é regulado. Já tem, não tem lei. Não tem lá Exatamente, o Marco Civil, não tem não sei o quê. Já tem, já é regulado. Já é E regulado, eu acho que já há, verdade. inclusive, meios de você processar e ir atrás de quem comete crime. Agora, o que foi aprovado agora recentemente, O ECA digital? reafirmou, né, que as redes têm que tirar do ar quando houver decisão judicial, coisa desse tipo e tal. Não tem como ir atrás. Todo mundo sabe que é o fakezinho que faz um comentário lá assim, dá pra achar o fulano, já aconteceu tantas vezes, né? Agora, o que não pode é o seguinte: quantas pessoas tiveram as suas contas bloqueadas pelo Alexandre de Moraes aí De forma absolutamente... A gente não sabe nem o Passa número, pro dedo, Tramontina. vamos ver. As pessoas. A plataforma cumpre. A gente não Mas- pode aceitar, entendeu? Música. Mas- Tem isso de censura? Não tem mais Não, nada não tem. de Ah, por quê? interessante. Ah, porque não é contra mim. Então tá bom. Enfim. Tramontina, faz o seguinte, o Flow News, me chama. Que aliás, o Igor, eu vou te falar, cara, o Igor ele não me responde no WhatsApp, ele só não me responde. Né? O Igor, assim, eu já mandei 300 mil mensagens pra ele, ele só me ignora, o que é muito triste, que eu gostava muito do Igor. Né? Achava que a gente tinha até um certo grau de amizade, mas aparentemente não. Me chama pro Flow News. Me chama pro Flow News. Me chama pro Flow, me chama qualquer coisa e venha falar que a gente faz canalice. Eu estou falando sem xingar, sem lacrada, sem mitada. Eu vou provar pra vocês ao vivo que vocês não devem falar esse tipo de coisa, tá bom?